Estas foram as últimas palavras registradas na cabine do voo 168 da VASP. Na madrugada de 8 de junho de 1982, um Boeing 727 atravessava o céu escuro do Ceará. Carregando 137 pessoas, o comandante já avistava ao longe as luzes de Fortaleza brilhando. Mas o que ele não via era a Serra da Aratanha, escondida na escuridão. A bordo estavam um dos empresários mais influentes do Ceará, Edson Queiroz, fundador de um império que incluía empresas como Esmaltec, Indaiá, Rádios Verdes Mares, Nacional Gás e Universidade de Fortaleza. Seu retorno para casa naquela noite marcaria um novo ciclo de negócios e investimentos. Mas aquele radar alertava que o futuro daquelas 137 almas estavam ameaçadas. O alarme de proximidade disparou. O copiloto tentou avisar, mas já era tarde demais. Afinal, aquele avião rasgava o céu a uma velocidade de 295 nós, cerca de 530 km por hora, e apenas 1.950 pés, aproximadamente 594 metros de altitude. O mais impressionante, faltavam apenas 10 a 15 minutos para o pouso no Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza. Às 12h45 da madrugada, uma bola de fogo iluminava a montanha. O som da explosão ecoou por toda a cidade de Pacatuba, anunciando que algo trágico acontecera. No aeroporto, famílias esperavam por um pouso que jamais aconteceria. O que levou um voo rotineiro a uma das maiores tragédias da aviação brasileira. Se você chegou até aqui, é porque essa história te impactou, não é? Mas acredite, não foi fácil te prender até aqui. Isso exige tempo, pesquisa e muita dedicação. Para que o nosso tempo, o meu e o seu, realmente faça sentido, precisamos fechar esse elo de confiança. Clica no botão de se inscrever aqui embaixo e compartilhe esse vídeo com alguém que não conheça essa história. Meu nome é Paulo Henrique Leitão e agora você vai descobrir o que realmente aconteceu. Vem comigo. Me diga uma coisa, tenente, o trabalho do pessoal por terra, já conseguiram resgatar corpos, identificar corpos, alguma coisa? Bom, eu creio que é um trabalho praticamente impossível, porque os destroços estão espalhados por tudo que é de árvores. E juntar e identificar corpos é muito difícil. Está se vendo operação de tipo rescaldo, infelizmente tem que dizer uma palavra meio triste. Recolher um pedaço de corpos, braços, cabeça, infelizmente, a situação das piores, muito feia. Não existe a menor chance de sobrevivência, a menor possibilidade, né? Todos os passageiros morreram. Tem impressão que sim, porque por tudo que é canto tem destroços de aviões, roupas, documentos, restos mortais, pessoas. A situação é mais difícil, calamitosa realmente. Na noite de 7 de junho de 1982, um Boeing 727 estava pronto para mais um voo comercial. A aeronave, fabricada em 1977, havia sido anteriormente operada pela Singapore Airlines, antes de ser arrendada pela VASP. Ela era moderna, confiável e eficiente para voos de média distância. O comandante Fernando Antônio Vieira de Paiva, com 21 anos de experiência e mais de 15 mil horas de voo, liderava a tripulação. Era acompanhado pelo primeiro oficial Carlos Roberto Dutra Barbosa, de 28 anos, acumulando mais de 5 mil horas de voo, e pelo engenheiro de voo José Erismar de Freitas, 31 anos, qualificado em 1979 e com 279 horas de voo. Além deles, 6 comissários de bordo compunham a equipe responsável pelo atendimento aos passageiros, todos experientes e qualificados para o mais alto padrão da aviação comercial. O voo partiu de São Paulo com 54 passageiros e 9 tripulantes, totalizando 63 passageiros a bordo. Após pouco mais de 1 hora de voo, o Boeing 727 pousou no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro. Era a única parada programada antes do destino final, Fortaleza, Ceará. A cidade dormia sob um céu limpo e a movimentação no aeroporto era relativamente tranquila para aquela hora da noite. Para a tripulação e passageiros, aquele era apenas um momento breve de transição. Enquanto alguns passageiros desembarcavam, outros embarcavam para a última etapa da viagem. A equipe de solo da VASP seguiu com os procedimentos padrão, para garantir que tudo estivesse pronto para a decolagem. Técnicos avaliavam cuidadosamente flaps, trem de pouso e superfícies de controle,
assegurando que toda a estrutura estivesse em perfeitas condições. O tanque era preenchido para garantir combustível suficiente até Fortaleza, sem a necessidade de ajustes durante o voo. E a tripulação realizava a última conferência de sistemas. Mais 67 passageiros embarcaram, elevando o total a 137 ocupantes, 128 passageiros e 9 tripulantes. Entre eles estavam figuras conhecidas da economia e da cultura brasileira, pessoas cujas trajetórias haviam deixado marcas no cenário nacional. No entanto, é fundamental lembrar que todas as vidas a bordo eram igualmente valiosas. O destaque para alguns nomes ocorre porque já eram figuras públicas, cujo impacto na sociedade já eram reconhecidas e, por isso, naturalmente ganham mais visibilidade nos registros históricos. Mas naquela aeronave não havia diferenças entre um grande empresário e um passageiro anônimo. Todos compartilhavam o mesmo destino. Como mencionei no início deste vídeo, Edson Queiroz estava entre os passageiros. Edson Queiroz originalmente viajaria pela manhã em um voo da Varig, mas mudou de ideia para chegar mais cedo a Fortaleza. Ernesto Ludger, membro da família proprietária das Casas Pernambucanas, uma das varejistas mais tradicionais do Brasil. José Carlos Bezerra Matos, presidente da Confederação Nacional do Teatro Amador, um nome importante na cultura nacional. Com todos os procedimentos concluídos, a tripulação finalizou os ajustes para a decolagem. As 137 pessoas estavam devidamente acomodadas, a noite estava calma, o céu estava limpo e o destino traçado. O voo da VASP já estava nos minutos finais da sua jornada. Faltavam um pouco mais de 10 minutos para o pouso. E do cockpit já era possível ver as luzes de Fortaleza no horizonte. A descida deveria começar a apenas 86 milhas náuticas, ou seja, a 159 quilômetros do destino. Mas o comandante Vieira iniciou a descida antes do recomendado, a 137 milhas náuticas, 253 quilômetros de Fortaleza. O controle de tráfego aéreo autorizou a descida de 33 mil pés, ou seja, 10 mil metros, para 5 mil pés, aproximadamente 1.500 metros. O procedimento correto seria nivelar a aeronave a 5 mil pés e manter essa altitude até a fase final de aproximação. Mas isso não aconteceu. Em vez de estabilizar o avião a 5 mil pés, o comandante continuou descendo, levando o avião para uma altitude perigosa, 1.950 pés. A altitude já abaixo da recomendada para aquela região. 1.800 pés, 1.500 pés, a aeronave já estava a menos de 500 metros do solo. Foi então que o copiloto Carlos Roberto fez um comentário registrado na caixa preta. Dá para ver que tem uns morrotes aí na frente. O comandante, sem demonstrar sinal de preocupação imediata, respondeu: "Hã? O quê?" Neste momento, o radar de proximidade de solo ativou o alerta. A aeronave estava se aproximando rapidamente do terreno elevado da Serra da Aratanha. Mas já era tarde demais. A 295 nós, aproximadamente 530 km por hora e 1.950 pés, o que dá aproximadamente 594 metros de altitude, o Boeing 727 colidiu violentamente contra a Serra da Aratanha. O impacto foi instantâneo e devastador. Uma explosão colossal iluminou a escuridão da madrugada. Os destroços da aeronave foram lançados por centenas de metros. Minutos depois, no aeroporto Pinto Martins, passageiros aguardavam a chegada do voo. Eles ainda não sabiam que o avião jamais pousaria. O relógio marcava 3 horas da manhã no Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza. O voo 168 da VASP já deveria estar se preparando para o pouso. Mas nenhum contato foi feito com a torre de controle. Os operadores do controle de tráfego aéreo tentaram repetidamente chamar a aeronave. Nenhuma resposta. O voo entra oficialmente em período de perigo. A tensão crescia na sala de operações. Era incomum um voo sumir sem qualquer aviso
ou pedido de emergência. O Serviço de Busca e Salvamento da Força Aérea Brasileira foi acionado para iniciar as tentativas de localização da aeronave. Paralelamente, rumores começavam a circular entre os funcionários da VASP no aeroporto. Alguns comentavam que o avião poderia ter caído no mar, outros acreditavam que poderia ter tentado um pouso forçado em alguma pista improvisada. No saguão do aeroporto, os familiares que aguardavam os passageiros começaram a ficar inquietos. Por que o avião estava atrasado? Por que ninguém dizia nada? Às 5h10 da manhã, a notícia oficial chegou. O voo 168 da VASP caiu na Serra da Aratanha. Não havia sobreviventes. O anúncio foi um golpe devastador para os familiares que aguardavam no aeroporto. Choros e gritos tomaram conta do saguão. Muitos caíram de joelhos em estado de choque. Outros ainda se recusavam a acreditar no que estavam ouvindo. A VASP montou uma sala de apoio para os familiares, mas nenhuma palavra conseguia amenizar o desespero. Naquele momento, Fortaleza amanhecia sob um luto profundo. A tragédia do voo 168 da VASP acabava de ser confirmada. O dia amanhecera cinzento e silencioso na Serra da Aratanha, mas a tragédia da madrugada já havia transformado a paisagem. O estrondo da explosão foi tão forte que alguns moradores próximos da cidade de Pacatuba saíram de suas casas sem entender o que havia acontecido. Um clarão iluminou o céu e o cheiro de queimado se espalhou pelo ar. Mas foi apenas ao amanhecer que o verdadeiro horror foi revelado. Ainda na madrugada, algumas pessoas começaram a subir a serra, guiadas pelo cheiro do combustível e pela fumaça que ainda subia entre as árvores. O acesso ao local do impacto era extremamente difícil. A Serra da Aratanha era composta por encostas íngremes, mata fechada e terreno acidentado, o que tornava a chegada dos bombeiros e militares ainda mais desafiadora. Os primeiros moradores que chegaram ao topo ficaram em choque com o que viram. Não havia um avião, apenas destroços espalhados por centenas de metros. Não havia sobreviventes, não havia sequer corpos para identificação. O impacto foi tão violento que partes da fuselagem estavam destruídas e carbonizadas. Os corpos das vítimas estavam irreconhecíveis, misturadas aos destroços. Os motores haviam se desprendido da aeronave e rolado morro abaixo, destruindo parte da vegetação ao redor. O cenário era apocalíptico e os primeiros socorristas perceberam rapidamente que não havia nada a ser feito em termos de resgate e sobrevivência. Pouco depois das 7 horas da manhã, equipes do Corpo de Bombeiro e da Força Aérea Brasileira começaram a chegar no local. A operação era complexa. Como o terreno não permitia o pouso de helicópteros, os bombeiros ou socorristas tiveram que descer por cordas ou subir a serra a pé, carregando equipamentos pesados. A cada metro que avançavam, encontravam mais destroços espalhados. Algumas partes do Boeing 727 estavam entre as árvores, e algumas seções da fuselagem estavam tão retorcidas que era impossível identificar de qual partes da aeronave pertenciam. Os bombeiros confirmaram oficialmente 137 mortes, nenhum sobrevivente. Enquanto as equipes de resgate tentavam organizar os corpos e recuperar os pertences das vítimas, grupos de saqueadores começaram a aparecer. Muitos moradores que subiram a serra começaram a recolher pertences das vítimas e pedaços do avião. Um homem chegou a ser preso com uma mão decepada em uma sacola, pois ela ainda usava um anel valioso. Meu Deus do céu! Diante da situação, soldados da aeronáutica foram enviados para guardar o local do desastre e impedir novos saques. Os corpos foram levados para o IML de Fortaleza, mas a identificação foi extremamente difícil. O calor da explosão e o choque do impacto destruíram completamente muitas características físicas das vítimas, tornando quase impossível a identificação por impressões digitais. Dos 137 passageiros e tripulantes, apenas 2 puderam ser identificados por impressões digitais. A notícia da tragédia foi capa em todos os jornais do Brasil e o Ceará mergulhou em um profundo luto. O voo da VASP deveria ter sido apenas mais uma viagem rotineira, mas uma sucessão de erros e falhas operacionais o transformaram em uma das maiores tragédias da aviação brasileira. O resgate foi lento, doloroso
e repleto de cenas que marcaram os envolvidos para sempre. O impacto foi tão forte que até hoje pedaços do Boeing 727 ainda podem ser encontrados na Serra da Aratanha, servindo como lembrança silenciosa de uma tragédia que jamais será esquecida. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Se essa história te prendeu, imagine as próximas que estão por vir. Então se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nada. Nos vemos no próximo vídeo.